E lá, guerreiros, hoje eu estou aqui para conhecer um espaço novo, uma arte nova. Muitos até me pediram sobre essas artes que eu vou estar falando hoje, né? Hoje eu estou aqui no Vila União para conhecer o Sifu Edmárcio Rodrigues, uma pessoa que trabalhou muito aí com a arte marcial, trabalha ainda e está divulgando aí até hoje o Kung Fu e demais artes marciais, tá bom? Então, queria apresentar a vocês Sifu Edmárcio Rodrigues. Prazer, pessoal, é uma honra e uma gratidão por estar aqui participando de mais uma entrevista, né? Mais aqui um parecer sobre arte marcial do nosso amigo aqui, Felipe. Pronto, a gente vai fazer aqui uma entrevista, vamos conhecer um pouco da história do Sifu, tá bom? Sua trajetória e seu tão grandioso conhecimento sobre o Kung Fu. Bem, guerreiros, vamos com a primeira pergunta, né? Sifu Edmárcio, como foi seu começo na arte marcial? Com quem você treinou primeiro? Qual foi as artes? Conta aí um pouco, eu sei que é uma história grande, mas conte aí um pouco pra gente como foi o seu começo. O meu início foi com meu pai. Meu pai foi o meu primeiro, digamos assim, professor, né? Meu pai começou a me levar para a academia de karatê, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, né? Mas eu não tinha noção do que era aquilo, mas eu lembro que ia, né? Depois disso ele começou a me ensinar em casa, né? Karatê. E eu recordo que eu colecionava umas revistas em quadrinhos, um mestre Kung Fu, tipo Kimono Vermelho, né? E umas bolinhas. Eu era muito fã daquelas revistas e ele me dava essas revistas mensalmente. Até que um dia ele disse assim: rapaz, você gosta muito desse lutador, mas eu vou dizer uma coisa para você. O maior lutador foi Bruce Lee. Então aquilo foi o pontapé inicial que mudou a minha vida, né? Então depois disso meu pai me inscreveu numa academia de karatê, porque ele estava pegando pesado comigo e minha mãe disse: ó, agora você não vai mais dar aula para ele e vai matricular ele numa academia de karatê. E aí esse foi o início, né, de tudo. Quando eu descobri essa revista, comecei a ler, a me aprofundar, aí foi quando eu fui perceber que Bruce Lee não praticava karatê. Bacana, Sifu, né? Realmente o Bruce Lee ele foi uma pessoa que incentivou muitos a praticar o Kung Fu, né? Sim. Aí quando você viu que o Bruce Lee não praticava karatê, aí você foi atrás de saber o que é que ele praticava, né? Eu fui atrás de saber e lendo eu vi Kung Fu, só que na minha época Kung Fu era coisa rara, né? E quando existia, era uma coisa bem escondida, como as pessoas falavam clandestinamente, nos quintais, né? E eu me recordo que entrei em uma academia que eu ouvi uns gritos. Eu voltando do karatê com o kimonozinho aqui para ir para minha rua, eu vi uma academia aberta com uns gritos. E quando eu entrei, eu vi várias fotos do Bruce Lee nessa academia, né? E aí eu fiquei associando com a revista, né? E vi que eram as mesmas imagens e tal, e de repente saiu o professor de trás da cortina e perguntou: diga lá, garoto, o que você deseja, né? Aí eu disse: que arco, o que é isso aqui? Ele disse: isso aqui é Kung Fu. Então isso foi o meu estalar, né, de Deus, né? Então aquilo virou paixão, e eu comecei a treinar em quintais, com colegas, né, com professores locais, clandestinamente. Eu tive vários professores clandestinos, como o Ricardo, como o Melk, como o Salomão, como o Oliveira, né? E eu fui crescendo. Quando eu cresci, eu coloquei na minha cabeça que queria aprender aquilo de forma mais profunda, né? E aí eu mandei uma carta, eu me lembro, eu fiz uma carta à mão e peguei o endereço nessa revista e enviei para o Dom Inocente essa carta. Só que eu nunca obtive resposta, né, nessa carta. Aí o tempo foi passando e para mim não ter que ficar parado, eu fui treinar Kung Fu Shaolin, né? Eu entrei no Shaolin Norte e aí eu fui campeão de Sandá por muito tempo, né? Eu fiz muitas lutas de Sandá. Mesmo assim eu não esqueci esse sonho, né, de fazer isso. E fui treinar o Wing Chun, né, por eu ver que era algo mais fácil de eu treinar.
portei aqui em Fortaleza na época, na década de 90, foi quando eu comecei o Wing Chun. E o Wing Chun foi o pontapé, porque todas as revistas falavam que o Bruce Lee tinha iniciado o Wing Chun e tal, então todo mundo eu queria ter essa experiência. Só que aí eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e conheci lá uma forma de Wing Chun muito agressiva, muito combativa, da qual eu também me apaixonei. E posteriormente eu fui quando decidi ir atrás do Doino Santo, depois de anos e anos da carta, que eu não obtive resposta. Viajei para realmente aprender da fonte o que era o Jeet Kune Do, porque as pessoas não entendem o que é aquilo, porque elas só leem na revista, né, as especulações de vídeos, de livros, mas elas não entendem o que é realmente aquilo, vindo de alguém que conviveu com isso. Então eu tive essa curiosidade, né? Então eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso, né? Se não me engano, um dos primeiros latino-americanos a fazer isso, a deixar o seu país, ir para fora, aprender a arte de prosseguir. Então eu estou resumindo um pouco, porque antes disso teve muitas coisas, muitos acontecimentos, né? Mas esse foi o pontapé, né? Porque eu queria tanto aprender a arte da forma como era, como eu queria também aprender a trabalhar com arte marcial no Brasil, que era uma coisa que eu achava muito difícil, né? Então, depois disso foi que surgiu outros sistemas, através de professores, outros professores que me indicavam, foi que eu fui entendendo realmente o que era o Kung Fu em sua profundidade, diferente do folclore, de coisas que a gente vê no Brasil, que as informações vêm muito pouquinho. Então foi dessa forma. Muitos mestres até chineses, agora recentes, dizem que aqui tem muito Kung Fu brasileiro, né? O Kung Fu chinês é meio assim diferente do que se tinha aqui, principalmente na década de 80 e 90, né? Diferente, realmente. Então, galera, fechamos aqui a primeira pergunta, hein? Já já a gente volta com a segunda pergunta. Fica aí no aguardo. Bem, guerreiros, vamos com a segunda pergunta, hein? Pra gente fechar o vídeo de hoje. Sifu, qual é a diferença do Kung Fu nos anos 80, 90 para o Kung Fu que é praticado agora? Eu acho que a maior diferença é o praticante, né? Porque antigamente as coisas eram bem mais difíceis, né? E os praticantes tinham sede de aprender, curiosidade. Quando aprendi uma técnica nova, o cara ficava naquela vibração de treinar, de praticar, né? Não media esforços de distância, né? O cara não tinha uma moto, um carro, cadeia de ônibus, o cara ia para terminal, o cara pegava a bicicleta, andava a pé, aquilo ali ele gostava, né? Não tinha a tecnologia de hoje, as academias bonitas, galpão bonito, tatame, não existia tatame na década de 80, inclusive as academias de judô e de jiu-jitsu eram tatames de palha, os únicos que existiam. Se treinava em quintais, as pessoas não tinham luvas, não tinham caneleiras, era coqueiro, era árvore, era corda, então isso era uma coisa bacana naquele tempo. Então a tecnologia hoje ela é boa, né, para pesquisar, para você desenvolver as informações, mas por um lado ela deixou os praticantes fracos, né? O cara não tem mais aquela sede de antes de aprender, porque está tudo lá no YouTube, às vezes ele até acha melhor, vou ficar aqui no YouTube mesmo, porque tem aqui um tutorial, vou aprender tudo aqui e tal. Então eu acho que isso dificultou um pouco, né? Na década de 80 o treinamento era bem old school, né? Não tinha esse mimimi de hoje, né, que os praticantes têm. Então eu acho que na década de 80, mesmo os estilos que ainda existem hoje, a forma dos caras treinarem, de praticarem, eram bem mais dedicação, bem dedicados. Os caras eram muito mais bem dedicados. Na minha concepção, é isso. Show. Eu também concordo. Realmente, hoje em dia, tem as facilidades da tecnologia, mas tem muitas coisas que estão atrapalhando o desenvolvimento de muitos praticantes hoje em dia. Bem, vocês estão gostando da entrevista? Então não perde o próximo vídeo, hein? Nós vamos descobrir aí outras curiosidades sobre o Sifu e toda sua andança aí pelo mundo, hein? Eu já estou dando um spoiler do próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar aí, a gente vai saber curiosidade dessa viagem dele pelo mundo, hein? Então não perde, viu, galera? Até a próxima, que live!